Olá, investidor. Quando você vai comprar uma ação, não vai aparecer lá o nome Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, mas vai aparecer códigos e nessa aula você vai entender o que significa cada um desses códigos ou os mais importantes que você vai precisar para poder efetuar a compra ou a venda de uma ação, certo? Bem, o que significa o código de uma ação? Exemplo, Banco do Brasil. Por que Banco do Brasil? Porque é uma das empresas mais comuns, mais conhecidas. Se você investir no Banco do Brasil, você vai estar investindo em uma empresa que você conhece. Mas você vai escrever lá na sua corretora, vai estar identificado como Banco do Brasil? Não, vai estar BBAS3. Mas que é importante, como é o código da empresa? O código da empresa é definido por 4 letras seguidas. E esse número que consta no final é o tipo de ação. Por que tipo de ação? Existem ações ordinárias, existem ações preferenciais e existem ações units. Que são as units? Que são um pacote de ações. Por exemplo, são 2 ações ordinárias e uma ação preferencial. Uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Código 3 ordinárias, PTR3. PTR3, existe PTR3 ordinária. E existe PTR4, que é preferencial, ou seja, 3 sempre vão ser ordinárias e 4, 5 e 6 vão ser preferenciais. Exemplo de ações preferenciais: Petrobras e Vale 5, que são as ações da Vale do Rio Doce. Qual a diferença entre ação ordinária e ação preferencial? A ação ordinária, como eu coloquei aqui, tem o direito ao voto, mas não tem preferência na hora de receber dividendos. Ou seja, nas ações preferenciais, elas têm prioridades nos dividendos. É importante, muita gente não sabe disso. Quando você vai receber dividendo, existe uma possibilidade de você receber mais dividendo para as ações preferenciais do que para as ações ordinárias, porque quem compra as ações do estilo ordinária, tipo ordinária, eles estão com a intenção de direito a voto. Eles querem participação o quê? Nas tomadas de decisão. E as preferenciais é quem tem interesse, principalmente quem receber dividendos, está recebendo lucro. E as units, o que são as units? Como eu te falei, são pacotes de ações. Já pode envolver uma ação ordinária, uma ação preferencial, 2 ordinárias, uma preferencial, 2 preferenciais, uma ordinária. Isso depende da unit. Qual é, então, o interesse da unit? A unit é simplesmente para você ter participação em tudo. Participação tanto no direito a voto, quanto na preferência do recebimento de dividendos, sem contar que para poder aumentar a liquidez também. Um exemplo, a SAMB11. SAMB11 é uma unit do Banco Santander. E tem outra também que eu vou te falar que são as BDRs. O que é a BDR? O código 34, toda vez que tiver uma ação listada na bolsa, quando você for no seu corretor, mas tem esse número 34 logo em seguida, depois do código, isso significa que são ações que não estão com capital aberto no Brasil, mas é um pacote de representação. Como assim um pacote de representação? Facebook é aberto nas bolsas de valores dos Estados Unidos, mas você consegue investir em Facebook através da Bolsa de Valores brasileiros. Ou seja, são BDRs, Brazilian Deposits Receipt, que significa Recibo de Depósito Brasileiro. Como assim recibo de depósito brasileiro? É um recibo, você está comprando um recibo de ações que foram empacotadas e compradas lá nos Estados Unidos. Então, qual é a diferença de uma BDR e você comprar a ação do Facebook direto nos Estados Unidos? Vantagens, por exemplo, você não precisa ter uma conta fora do país e você não precisa fazer câmbio. Como assim fazer câmbio? Você não precisa trocar o seu dinheiro em dólar para poder fazer investimento lá. Contudo, a cotação daqui estará atrelada ao câmbio. Não quer dizer, por exemplo, se uma ação subir lá, aqui vai subir na mesma proporção. Por exemplo, às vezes o dólar caiu e isso vai estar equiparando, mas sempre relacionado ao câmbio. O que é o câmbio? É o real dólar. Por quê? Porque as ações originais estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos, certo? Então, te espero na nossa próxima aula. Até mais.